A possibilidade do presidente Donald Trump ser indicado para o Nobel da Paz, algo que ela já discordou já de forma imediata. Aí eu busquei umas notícias e realmente está rolando esse burburinho, né? Tem aqui, ó, no UOL, fala o seguinte, que o embaixador de Israel na ONU, que a gente está falando tanto aqui, o Danny Danon, defendeu que Donald Trump receba o Prêmio Nobel da Paz por seu papel em garantir um cessar-fogo entre iranianos e israelenses. Ele merece, disse o diplomata nesta tarde em Nova York, antes de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. E em GZH tem uma outra reportagem que fala que um deputado republicano indica Trump ao Nobel da Paz por mediação no conflito. O deputado norte-americano Earl Carter apresentou uma carta ao Comitê do Nobel da Paz para indicar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao prêmio, citando seu papel na mediação de um cessar-fogo entre Israel e Irã. Segundo o parlamentar, Trump foi fundamental para evitar uma escalada militar no Oriente Médio e conter o avanço do programa nuclear iraniano. Isso está se discutindo mesmo, professora? Sim, está. E a grande questão que eu entendo que ele não teria, né, não deveria ganhar... Esse merecimento, não? Exato, esse merecimento, esse era o termo. Poxa, ele bombardeou o Irã também. Né? Como é que alguém que vai ganhar o Nobel da Paz também ordena o bombardeio de um país? Eu entendo que são coisas totalmente contraditórias. Né? Mais do que isso, quando a gente pensa em um Nobel da Paz, a gente pensa em alguém que intermedia situações. E muitos falavam, mas ele conseguiria acabar o conflito russo-ucraniano em 2 dias se ele quisesse. Ele conseguiria acalmar, enfim, as incursões armadas por parte de Israel na faixa de Gaza. Mas a gente nota que esses conflitos, por outro lado, continuam acontecendo. Né? E essas tentativas de diálogo, de persuadir, no caso, Zelensky, o próprio Putin, a gente não nota um sucesso, né? Então, como é que a gente indicaria alguém que não tem êxito e, mais do que isso, bombardeia, né, um outro estado e depois de bombardear fala que aí sim a gente poderia ter paz? O professor César Redl, acha legítima essa indicação ou esse debate, pelo menos, não? Eu acho que o debate sim. Por quê? Porque eu vou fazer aqui uma provocação. Né? Primeira pergunta. Qual guerra que o Trump iniciou? Ele não iniciou nenhuma guerra. Desde o seu primeiro mandato, talvez algum ataque aéreo cirúrgico para matar alguma célula terrorista. Ele foi o único presidente americano que apertou a mão lá do ditador norte-coreano. Chegou lá na fronteira. Isso tem um simbolismo extremamente significativo. Né? Foi o único líder que tentou colocar, no sentido precário, mas uma discussão sobre um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. A Europa não conseguiu fazer isso. A Europa estava numa zona de conforto e quem ficava enviando dinheiro para o Zelensky, e isso desacomodou a Europa e parece que agora ela está acordando, né? Inclusive fizeram um programa lá que é o ReArm, ou seja, de compra de novas aquisições militares para sua defesa, aumento do budget, do orçamento de defesa, né? E ele fez essa tentativa de negociação, por isso que eu acho que ele ficou irritado na medida que Netanyahu parece tomar uma atitude meio unilateral já de início, de prontidão, né? Não sei se talvez o time fosse esperar um pouco mais, mas ele estava justamente tentando essa rodada de negociação em relação ao aspecto que envolve o programa nuclear iraniano. Né? E me parece que o envolvimento americano nesta questão em específico foi mais precisamente a utilização daqueles B-2 Spirit, que seria para bombas anti-bunker, que seria que elas conseguiriam perfurar, né, uma grande profundidade, que Israel, me parece, não tem esse tipo de bomba. Então foi algo cirúrgico para resolver um problema, talvez, que fosse um problema para o Oriente Médio inteiro, não só a preocupação de Israel, mas preocupação no sentido de
dos ayatolás terem uma bomba atômica, né? Sim. Então, acho que dá para discutir a possibilidade. Eu acredito que dá para se discutir essa possibilidade. Por que não, né? Qual outro líder hoje fez, em um pouco espaço de tempo, 2 tentativas de cessar fogo dos maiores conflitos que nós temos no momento? Que líder mais fez?